A quinta-feira começou com tempo estável e temperaturas agradáveis aqui na região. Às 8 da manhã, em São Leopoldo, os termômetros marcavam 19 graus. Saiba agora como fica o tempo nesta sexta-feira em todo o estado. Nesta sexta-feira, haverá a presença de muitas nuvens em todo o estado, mas o sol deve aparecer na maior parte do dia. No centro-sul e leste do estado, o tempo fica seco. Nos vales e encosta da serra, o sol aparece entre muitas nuvens. Não há risco de chuva. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 15 e 28 graus. Em Canela, os termômetros marcam entre 7 e 24 graus. Em Esteio, a mínima é de 16 e a máxima de 28. Em Novo Hamburgo, as temperaturas ficam entre 15 e 28 graus. E em Imbé, mínima de 16 e a máxima atinge os 28 graus. Agora o nosso assunto é o ciclo de conferências sobre direito que acontece hoje aqui na Unicinos, em comemoração aos 45 anos da graduação e aos 15 anos do programa de pós-graduação da universidade, Vanessa. Chico, quem nos traz os detalhes sobre esse encontro é o professor Dario Rodrigues, da Universidade Diego Portales de Santiago, no Chile, e também o professor Marcelo Neves, da Universidade de Brasília, ambos palestrantes do evento. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem? Professor Dario, para a gente começar essa conversa, eu queria saber de que forma as novas tecnologias, como a internet, elas influenciam na formação das organizações. Bueno, eso es uno de los cambios más importantes que ha tenido. Só pedir para o senhor aproximar um pouquinho mais o microfone. Para a gente ouvir. Isso. Bueno, este cambio de las tecnologías de información han provocado un cambio mayor a nivel de la sociedad. Es decir, la sociedad misma está ahora pudiendo comunicarse directamente unos con otros. Y esto permite que se piense en conjunto con personas muy distantes. Y a nivel de las organizaciones, esto, en primer lugar, una de las cosas que ha permitido es aplanar las estructuras. Las estructuras antes necesitaban ser piramidales y muy largas. Más horizontales. Y ahora son horizontales, porque la comunicación se transmite con toda facilidad y con toda exactitud, además. Entonces, las organizaciones son ahora mucho más planas. En segundo lugar, se ha permitido, a través de todas estas nuevas tecnologías, separar una misma organización en puntos muy diversos del mundo incluso. Entonces pueden estar algunas oficinas instaladas en Nueva York, otras en Sao Paulo, otras en cualquier lugar del mundo. En definitiva, todo eso hace que las organizaciones de hoy día vayan siendo cada vez más flexibles y cada vez más cambiantes. Tem a questão da internet como ferramenta de mobilização social também. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Bueno, eso ha provocado un cambio mayúscula al cual todavía no se está dando una respuesta adecuada. Y es que antes, para hacer una manifestación, se necesitaba contar con una organización que la llamara, que fuese a voz de esas fuese personas, preparando todo esto y que fuese aval de esa manifestación. Hoy día basta con que alguien llame por su celular a alguien, o se comunique por internet, o haga algo en Facebook. Até mesmo abaixo-assinado, virtual. Virtual, exacto. Y de pronto nos encontramos con una manifestación que está teniendo lugar en algún lugar de la ciudad, y a nadie se le ha avisado, las autoridades no lo sabían, no ha habido conversaciones previas con ellas, y entonces tienen que de pronto tratar de reaccionar lo más rápidamente posible a esta situación. Esto significa que no hay con quien dialogar, no hay quien se haga responsable, tampoco hay quien controle quienes asisten a esto o no asisten. Pasa también con estas fiestas que de pronto alguien llama por Facebook, hoy día hay una fiesta en mi casa y llegan miles de personas y eso no se puede controlar. Tampoco se pueden controlar las manifestaciones. Entonces, por eso mismo, hoy día nos encontramos con manifestaciones que son muy violentas. Hay violencia, hay saqueos, hay falta de control, y eso es propio de estas nuevas manifestaciones porque no tienen una organización que se haga cargo y que las, valga la redundancia, las organice y pueda dialogar, por lo tanto, con las autoridades cuando las cosas se empiezan a poner difíciles. Bacana, Isso é uma realidade nueva. Esse assunto que dá bastante pano para manga. Eu queria saber do professor Marcelo agora. Sua linha de pesquisa é voltada para os desafios do direito no mundo globalizado, certo? E explica para a gente, então, o que significa o termo transconstitucionalismo.
Consegui falar certo. Achei que não ia conseguir. Tá bem. O transconstitucionalismo é o título de um livro que eu escrevi. E esse livro eu trato de mais de 100 casos onde problemas constitucionais eles são relevantes simultaneamente para mais de uma ordem jurídica. Então, eu poderia dar um exemplo atualmente no Brasil. O caso da lei de anistia, que é uma decisão constitucional do Supremo, que afirmou a validade. Essa validade da lei de anistia é discutida na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E agora surge uma certa conflituosidade sobre uma questão constitucional entre o Brasil e a Corte Interamericana. Então, esses casos estão cada vez aumentando, mas isso significa que nós não podemos continuar num constitucionalismo provinciano, paroquial, que só considera o nosso território, mas isolado. Entender que os problemas estão. Problemas de internet, por exemplo, ultrapassam as linhas territoriais. Justamente essa é a minha pergunta, professor. O senhor acredita que o direito constitucional ele tem que passar por mudanças para atender justamente essas novas demandas, como o senhor comentou? Sim, a ideia básica é essa, que tem que haver uma reavaliação da própria identidade constitucional interna para observar fenômenos que vão além da própria ordem jurídica. Não cabe afirmar apenas a soberania do Estado brasileiro para resolver esses problemas. Questões de internet são tratadas por entidades privadas, como a ICANN, e que implicam uma conflituosidade, muitas vezes, com as ordens estatais. Se o Estado se fecha para isso, ele não tem condições de dar soluções adequadas para esses problemas. Uma coisa que vocês dois têm em comum é a pesquisa sobre a teoria dos sistemas, certo? Do sociólogo Nicholas Luhmann. Vocês podem falar para nós como essa teoria se aplica em cada um dos temas pesquisados, como é que isso é aplicado? Professor Por favor, Marcelo, professor. pode começar. Sim, então eu diria que a teoria de Luhmann é fundamental porque ele parte de complexidade e diferenciação de uma sociedade mundial. Uma sociedade mundial ela não é mais territorializada como os Estados. Os Estados estão dentro dessa sociedade. Então, o conceito de sociedade mundial hipercomplexa e altamente diferenciada exige novas formas de pensar. Nós pensamos em regra, do ponto de vista político, jurídico, ainda na forma pré-moderna de pensar. A política como centro da sociedade, sendo que a sociedade é heterárquica, não há uma última raça, não há um último ponto para decidir. Daí porque tem que haver entrecruzamentos entre diversas ordens sociais e ordens jurídicas. Quero a opinião também do professor Sí, Darío? exactamente. Tal como decía el profesor Neves, exactamente esta sociedad mundial de la que hablaba Luhmann hace ya algún tiempo, era muy discutido. Se pensaba que eso no era del todo real, no estaba definiendo lo que estaba pasando en la sociedad. Pero hoy día es una verdad indesmentible. Es decir, cualquiera de nosotros se da cuenta que está viviendo en una sociedad mundial y esto está trayendo cambios muy importantes y en ese sentido lo que yo investigo, también las organizaciones están cambiando muchísimo y también la teoría antigua de la organización resulta inadecuada para comprender estos cambios, ¿no? En cambio la de Luhmann sí tiene esta capacidad de entender cómo la sociedad va generando cambios y las organizaciones se van adaptando a ellos. Bom, a gente vê que são temas que dizem respeito a toda a nossa sociedade, são bastante interessantes mesmo, uma riqueza para esse evento que está acontecendo. Boa estadia para vocês aqui no Rio Grande do Sul e boa sorte, bom evento até o final. Obrigada pela presença. Muchísimas gracias. Obrigada. E o Conexão TV Unicinos de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã ao vivo ao 12h30. Até lá.